Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Porque eu tô. Hoje, como prometido, eu vim falar sobre os meus pais, que foi prometido no vídeo anterior. Se você não assistiu, depois que você terminar esse vídeo aqui, corre lá pra você assistir, que é um vídeo onde eu falo sobre mim, né? E hoje eu fiquei de falar sobre os meus pais e a minha relação com eles hoje em dia. Bom, eu fui criada com os meus pais em casa. Eu tinha pai, tinha mãe, nunca tive padrasto. Graças a Deus, não que isso seja ruim para algumas famílias, mas eu fui criada com os meus pais. É, o meu pai era uma pessoa muito trabalhadeira, um homem assim que, criado da roça, né? Começou a trabalhar com 7 anos de idade na roça, então já sabia que era uma enxada, né? Pegar pesado, e automaticamente também começou a beber muito cedo, porque o pai dele trabalhava com alambique, essas coisas, e era normal naquela época um pai querer fazer do filho homem, né? E aí ele acabou dando bebida alcoólica, no caso álcool, né, para o meu pai, cachaça, que ele trabalhava, e com isso meu pai acabou se tornando uma pessoa alcoólatra. Então, assim, a visão que eu tenho do meu pai é um homem que nunca deixou de trabalhar, independente se ele tivesse alcoolizado, tivesse passando mal. Ele sempre foi um homem que ele tinha responsabilidade em relação ao trabalho, em questão de não faltar, né? Normalmente, um pouco que eu via dentro de casa, meu pai era uma pessoa que, no que ele fazia, ele aparentemente era o melhor. Meu pai era garçom, e ele que fazia a lista. Eu lembro dele fazendo a lista pro Porcão, pro Chitalana, que são restaurantes, lugares, buffets de Belo Horizonte. E ele fazia, eu lembro dele fazendo a lista de garçom, ele que chamava os garçons para trabalhar. E trabalhava muito no bairro Gutierrez, esses lugares assim, Savassi. Alguns eventos muito raros ele levava a gente. Uma vez teve um evento no Clube do Cruzeiro, ele levou a gente, foi bem bacana. Meu pai bebia e se tornava agressivo. E aí ele batia na minha mãe. Ele batia na minha mãe. Ele sempre puxava a faca para ela. E foi uma infância assim, nesse quesito, muito traumatizante, porque eu tinha que sair pra rua, gritava desesperado, porque uma criança vê uma situação daquela, acredita que o pai tá tentando matar a mãe, né? E aí eu via meu pai ali em cima da minha mãe, às vezes com faca, mordia ela, agredia ela, e avançava nela, derrubava as coisas, aquela copo caindo, aquela confusão. E aí, pra mim, meu pai ia matar minha mãe, que pra mim, até hoje, é a pessoa mais importante da minha vida. E eu saía pra rua desesperada, meu pai ia matar minha mãe, até que, por fim, todos os anos era daquele jeito. Eu aprendi a chamar a polícia. Nunca fui uma criança muito esperta, não. Devido ao possível autismo, eu acredito que isso tenha sido meu bloqueio, né? Então, assim, eu com muita dificuldade acabei de tanto eu ter que ligar para a polícia, chamar a polícia, eu acabei decorando o 190 e ligava, né? E tinha um evento que acontecia na nossa cidade, a gente morava em Ribeirão das Neves, que era uma festa da Nossa Senhora que acontece em agosto, que a gente chama de festa de agosto. Que lá todo ano a gente ia, todo ano meu pai bebia muito, todo ano meu pai puxava a faca para minha mãe, todo ano tinha que chamar a polícia para ele saía dessa festa preso. Quando não era com minha mãe, era com o marido de outras mulheres que ele mexia, e aí era aquela confusão. Meu pai sempre foi muito mulherengo, né, muito mulherengo, mas assim, ele como pai, eu não tenho nada a reclamar, nada. Na época eu lembro que eu tomei muita raiva, teve uma época que eu comecei a tomar as dores da minha mãe, e eu acabei ficando com raiva do meu pai, mas um pouco antes de eu me casar, eu comecei a ter esse entendimento de que eu precisava separar as duas coisas, e que o problema do meu pai e da minha mãe não era um problema meu e do meu pai. E aí eu perdoei o meu pai e procurei ele, pedi perdão para ele por ter isolado ele, aquelas coisas todas. Eu sempre tratei meu pai com respeito e sempre fui cordial com ele quando ele se aproximava. Mas sempre quando ele se afastava, eu falava mal, eu reclamava, eu não ia na casa dele, eu não procurava ele. Quando eu ia forçada, eu ia obrigada, porque ele me obrigava.
Mas o meu pai era um cara que muito brincalhão, gostava de brincar. E ele, dentro do possível, dentro da realidade dele, ele nunca deixou faltar. Às vezes o que me incomodava é que ele deixava assim faltar, mas na visão dele ele estava fazendo o possível. Mas a cachaça não podia faltar. E às vezes para isso a minha mãe tinha que fazer comida no fogão de lenha. Às vezes para isso a gente fica. Eu lembro que eu cheguei a ficar uma época 3 anos seguidos sem energia elétrica em casa, porque o meu pai não pagava as contas e o dinheiro ele bebia, né? O dinheiro sobrava para cachaça, nunca dava para juntar o dinheiro e pagar uma conta, né? Fazer uma instalação de luz. A gente carregava água de cisterna, né? Muitas das vezes a gente carregava água de cisterna porque o dinheiro tinha que sobrar para ele beber. Então a gente levou uma vida dentro da cidade grande, uma vida antiquada, uma vida antiga de pessoa que mora na roça, para se adequar, para ele ter condições de conseguir sustentar a família dentro do que ele podia fazer e sobrar dinheiro para ele beber, que era incrível, sempre sobrava. E eu lembro que eu cheguei da anemia uma vez por causa disso, porque comia todos os dias a mesma coisa e acabava tendo problema de saúde, né? Mas meu pai, questão de escola, ele nunca deixou faltar escola. Eu lembro que a gente cortava assim, nossa, muitos bairros de bicicleta ou a pé, às vezes pegava carona no ônibus para ele me levar para a escola. E às vezes eu ia passando mal com febre ou com o pé inchado, porque eu era muito alérgica à carne de porco. Só que era o que ele podia comprar, então a gente acabava comendo. E eu vivia com um pé inchado, inchado mesmo, assim, com feridas, eu dava feridas no corpo, porque a gente se alimentava com banha de porco, torresmo, que ele tirava, comprava muito torresmo para poder tirar a gordura para cozinhar e poder comer o torresmo. Então, para ser dois problemas resolvidos, sabe? Ter gordura para cozinhar, e foi muito difícil. A minha mãe sempre foi uma pessoa sem palavras, assim, uma mulher que aguentou traição, uma mulher que aguentou. Ela trabalhava, ela dava o dinheiro dela limpinho na mão dele, ela não se cuidava, ela não se arrumava. Minha mãe fumava antigamente, hoje ela não fuma mais. E eu tenho um pouco de dificuldade de olhar para vocês assim, acredito que pelo autismo eu sempre tenho o hábito de conversar olhando para cima, mas é normal, tá, gente? Não estou ignorando ou com vontade de chorar, não, é porque acredito que seja de autismo, então caso a ser investigado mesmo, mas vamos lá. No caso, a minha mãe não trabalhava, normalmente ela não trabalhava, então sempre quando eles saíam nos tapas, que eles brigavam e a gente acabava saindo de casa, que ela falava, não aguento mais a situação, pegava a gente e levava para casa da minha irmã mais velha, que saiu de casa cedo por causa dele. A gente acabava voltando, porque ela entendia que era uma despesa a mais para minha irmã, né? Que era ela e mais 2 filhas, e só quem é mãe sabe o que é um filho estar incomodando, um filho estar tendo despesa. Por mais que a pessoa jure de pé junto para você, não está incomodando, não tem problema de despesa, a gente não consegue saber que um filho da gente está incomodando. Então ela acabava sempre voltando para casa do meu pai. E assim, eu tive muitos problemas, eu cheguei a chamar o conselho tutelar para ele. Mas assim, eu tenho uma boa visão do meu pai, apesar de tudo. Eu lembro dele trabalhador, eu lembro que ele não deixava a televisão chiando, ele tinha que ir lá mexer na antena, às vezes colocar bombril e, sabe, um matinho que nascesse, ele estava lá agachado, arrancando com a mão. A horta que meu pai fazia, gente, era sem noção a horta que meu pai fazia. As cebolinhas que ele plantava parecia mato. Elas cresciam, davam volume e elas ficavam retinha, altas, sem quebrar, sem força, sem vitamina, sabe? Não, elas eram fortes, elas cresciam durinhas, aquelas folhas grossas. Nossa, a horta que meu pai fazia era sem cabimento, sabe? Então, assim, muito caprichoso, gostava da casa limpa, ele nunca foi de gostar de casa suja, então ele exigia muito isso, mas quem cuidava mais da casa era minha irmã do meio, a Raquel. A Cibele não era filha dele. Minha mãe conheceu meu pai, ela já tinha Cibele. Mas enfim, a minha mãe sempre trabalhou em casa de família,
né? E há uns 9 anos atrás eu perdi meu pai. E foi bem difícil no dia, quando eu recebi a notícia, porque eu estava me aproximando do meu pai e tentei trazer ele para cá. Deus me avisou que meu pai ia morrer 3 meses antes. Então eu consegui ir ver meu pai, eu consegui pedir perdão para ele, eu consegui me desculpar e me declarar para ele, porque eu sabia que seria a última vez que eu viria ele. E foi um dia muito difícil. Você saber que você não vai ver mais aquela pessoa. E eu criei, eu confiei naquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu aproveitei aquilo ali para me aproximar do meu pai, conversar com ele e deixar tudo resolvido entre nós. A minha mãe, ela sempre trabalhou em lar de família, já trabalhou em creche, né, creche de crianças resgatadas, que a Conselho Tutelar resgatava. E assim, minha mãe era sem palavras, minha mãe quebrava, gente, a Barbie, bonecas das filhas das patroas, para elas jogarem no lixo, para ela trazer para mim poder brincar. Chegava em casa, ela colava. Então, normalmente, minhas Barbie, elas não mexiam o pescoço, ou elas tinham a perna, não podia dobrar, sentar, porque tinha que colar, porque era o único jeito que eu podia ter uma Barbie. E eu tive, tá? Muitas Barbies. E eu era cuidadosa, e eu tive minhas Barbies até os meus 18 anos, eu tive todas as bonecas que minha mãe me deu e eu guardei. E eu cuidava delas, eu tinha o maior preço, mas eu tinha uns amiguinhos que ia lá em casa e tentava quebrar tudo, eu ficava muito nervosa. E um dia minha irmã queria doar minhas bonecas para uma amiguinha dela, que acabou me convencendo, falando que eu era grande, que eu era velha para aquilo. Só que eu fui criada com uma cabeça muito antiga, então, na minha idade, menina de 14 anos, 15 anos, eu ainda brincava de boneca, né? Na minha cabeça ainda estava normal. E quando eu tive meus 18, eu queria guardar minhas bonecas, até porque eu tive minhas filhas, eu queria passar para elas e não sobrou nenhuma. Porque ela me convenceu, eu dei as bonecas para os outros, a menina quebrou as bonecas com menos de um mês, as bonecas que eu guardei durante anos, Barbies antigas, até aquela boneca Suzy eu tinha, eu guardei e ela destruiu tudo. E eu fiquei muito triste, mas assim, a minha relação com a minha mãe é muito, nossa, é muito, chega a ser desesperador, o amor que eu sinto pela minha mãe. Minhas irmãs deixaram ela, saíram de casa, fugiram de casa, abandonaram ela ou só quiseram tocar a vida. E eu fiquei, eu aguentei, eu fiquei do lado dela todo o tempo que ela passou, as coisas que ela passou, eu fiquei do lado dela. Cada tapa eu tava lá, cada cirurgia, cada momento, cada dificuldade, eu tava lá com ela. Eu não deixei minha mãe sozinha em nenhum minuto. E ela veio morar no Espírito Santo e eu vim atrás, eu tô morando aqui, agora ela foi embora, só que aí agora eu não volto mais pra lá. Não vou, eu vou tocar minha vida, mas eu ligo pra ela, chamada de vídeo, a gente se fala, eu vou lá, ela vem. É muito difícil pra mim estar longe dela, eu sinto muita falta dela, mas ela sabe o tanto que eu amo ela. É uma pessoa muito importante pra mim, a minha mãe. E tem dia que eu me pego pensando no dia que ela faltar e eu fico tão desesperada, porque eu não sei como que vai ser, mas eu aproveito. Ela tem 2 anos que ela vem passar o aniversário comigo. Enquanto eu tiver R$ 1 no bolso, eu gasto com ela, eu saio com ela, levo ela pra comer, eu dou presente pra ela. Eu quero que ela volte pra casa dela sabendo que ela aproveitou o aniversário dela. Eu fiz essa tatuagem com o nome dela. Vai fazer 1 ano, fez 1 ano, né? Agora em outubro que eu fiz essa tatuagem com o nome dela. Tava com muito medo de fazer, porque eu sou religiosa e eu sempre tive medo dessas coisas de tatuagem. Mas a palavra do Senhor fala que a gente não pode fazer homenagem aos mortos. Então a minha mãe ainda tá viva e eu senti no coração de que não ia ser um problema. E aí eu fiz. E se não for, o Senhor conhece meu coração, Ele sabe que eu fiz com temor, mas eu precisava. E eu fiz e ela chorou, ela ficou tão feliz quando eu fiz.
Não por ser tatuagem, porque minha mãe e meu pai eram meio contra a tatuagem, mas de saber que eu marquei o nome dela na minha carne, porque ela sabe do tanto que ela é importante pra mim. Minhas sobrinhas também fez, minha sobrinha fez também, porque minha mãe, ela é sem palavras, assim, lá em casa todo mundo ama ela. Aí hoje minha mãe mora em Belo Horizonte, né? Nem em Belo Horizonte mais onde ela mora, mas Justinópolis, né? Ela mora lá e eu tô aqui longe dela, mas a gente se fala. E o meu amor por ela não mudou em nada. É uma pessoa que sempre me ajudou, não me apoiou em tudo não, mas mesmo sem me apoiar, ela tava ali pra mim, não virou as costas. Graças a Deus também eu nunca fui de dar trabalho pra ela. Eu acho que o trabalho que eu dei pra ela foi a questão das minhas gravidez. Eu tive 5 filhos e os meus filhos, tirando meus 2 caçulas, cada um era de um pai. Então hoje eu devo tudo à minha mãe, tudo. Ela me ensinou a ser uma pessoa digna, uma pessoa de caráter, ela me ensinou a ser uma pessoa boa. Eu emocionalmente, não fisicamente, mas todo o resto, eu sou muito parecida com minha mãe, uma pessoa generosa, uma pessoa boa e uma pessoa que evita muita confusão, evita muita coisa mundana. E eu amo muito ela, eu amo muito minha mãe. E hoje minha mãe tem a casinha própria dela, meu pai fez o possível para deixar a aposentadoria dele para ela e ela conseguiu. E aí hoje ela comprou a casinha, graças a Deus, tá lá no cantinho dela com meu filho. E é isso. Eu não tenho mais meu pai, já há 9 anos, e a minha mãe tá aí beirando os seus 70. É uma fofa maravilhosa, eu vou colocar uma foto dela aqui pra vocês verem. E é o amor da minha vida. Amo minha mãe mais que a mim mesmo, amo minha mãe mais que os meus filhos. E se você tem uma mãe, independente do tipo de mãe que você tem, do caráter dela, ame-a, que você só tem uma vez uma mãe na sua vida. Bom, mas é isso. Um resumo, né, de tudo que eu passei com meus pais e com a minha mãe. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí as emoções. Já se inscreve aqui no canal se você quiser ver a continuação desse vídeo. Eu vou, provavelmente no próximo vídeo, eu vou falar sobre os meus filhos, né, e automaticamente sobre os meus relacionamentos. Então já se inscreve no canal para não perder essa série, para você se aproximar de mim, conhecer melhor, saber quem eu sou, de onde eu vim, e ativa o sininho para quando esse vídeo for postado e o próximo já chegar a notificação para você. E compartilhe também a minha história com alguém que você conheça. De repente a pessoa vai se identificar e vai vir as outras histórias onde eu venci tudo isso, e vai ser legal a pessoa ver e se inspirar a não desistir, porque há esperança, onde há Deus há esperança, né? E a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Então curte, comenta, compartilha, tá? Salva esse vídeo e é isso. Um beijo no coração de vocês. Tchau!